Olá, hoje nós vamos continuar organização administrativa. Vimos na aula passada a estrutura sensível da administração pública em sentido subjetivo. Hoje vamos falar de outras entidades que, ainda que não integrem os quadros da administração pública direta ou indireta, o compõem paralelamente. São os serviços sociais autônomos, as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público. Também vamos mencionar no nosso estudo as agências reguladoras, os poderes administrativos e a proposta de reforma administrativa. Vamos então à organização administrativa no que se refere às entidades paraestatais da administração pública e o terceiro setor. São entes paraestatais de natureza intermediária entre as pessoas públicas e privadas. Seriam pessoas semipúblicas ou semiprivadas. Essas entidades paraestatais ou paralelas à administração pública, elas são assim definidas porque não integram os quadros da administração pública direta ou indireta. São entidades que caminham lado a lado ao Estado, semipúblicas, ou poderíamos falar em semiprivadas. Elas não são criadas pelo Estado, mas são reconhecidas por ele. Essas entidades subdividem-se nos serviços sociais autônomos, nas organizações sociais e nas organizações da sociedade civil de interesse público. Vamos à primeira das categorias, o serviço social autônomo. São entes paraestatais de cooperação com o poder público, com administração e patrimônio públicos, com forma de instituições particulares convencionais. O serviço social autônomo, ele não integra a administração direta ou indireta, não é criado pelo Estado, mas é reconhecido pelo Estado. Exerce atividade privada de interesse público. É exemplo de serviço social autônomo o Sistema S, o SESI, o SESC, o SENAI, são entidades que, ainda que não tenham sido criadas pelo Estado, são reconhecidas por ele como de relevância e por ele autorizadas para que possa haver a cobrança de contribuições sociais por essas entidades. Por essa razão, dentro dessas entidades paraestatais ou paralelas, o que há não é atividade de serviço público, o que há é atividade de fomento. Elas são autorizadas pelo poder público a arrecadar contribuições sociais e vão fomentar atividades de relevância coletiva, de relevância ao interesse público. Os serviços sociais autônomos, eles, portanto, repetindo, isso é bastante importante que se fixe, não integram a administração pública direta e a administração pública indireta. São entidades paralelas, paraestatais. O próprio nome já induz a essa conclusão. Isso é bastante importante que se fixe. Não integram a administração pública direta e a administração pública indireta. São entidades paralelas, paraestatais. O próprio nome já induz a essa conclusão. São entidades que não são criadas pelo Estado, mas são reconhecidas por ele. Esta proposta de trabalho lado a lado ao Estado é que é bastante significativa e importante e vocês, alunos, precisam fixar. São entidades que não integram a administração pública. São pessoas jurídicas de direito privado, reconhecidas como de relevância, exercem, repetindo, atividade privada de interesse público. São pessoas semipúblicas, ou poderíamos dizer, no contrário, semiprivadas. Exemplo, novamente, o SESI, o SESC, são todas essas entidades que compõem o que denominamos por Sistema S. Recebem contribuições sociais por autorização do poder público e atuam com atividade administrativa de fomento e não serviço público. Vamos à próxima categoria das entidades paralelas ou paraestatais, denominada de organizações sociais. Novo tipo de entidade, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, instituída por particulares para desempenhar serviços públicos não exclusivos de Estado,
com incentivo e fiscalização do poder público, mediante vínculo através de contrato de gestão. Integram o terceiro setor. As organizações sociais são figuras introduzidas pela Emenda Constitucional número 19 de 98. Essas organizações, elas organizam-se no sentido de executar, da mesma forma como os serviços sociais autônomos, atividade administrativa de fomento ou algum serviço público mais especializado. Essas organizações sociais, elas são pessoas jurídicas de direito privado e vão servir para organizar um determinado serviço público de competência do Estado ou então para realizar uma determinada atividade de fomento, repetindo mais uma vez para que possa haver a memorização desse conteúdo. As organizações sociais, elas possuem uma qualificação discricionária e, portanto, cada vez que uma entidade obter do poder público a qualificação como organização social, esta qualificação induzirá a celebração do contrato de gestão. Este contrato de gestão é o acordo firmado entre a administração pública e a organização social, onde haverá o estabelecimento de metas a serem cumpridas e as demais questões relativas àquela atividade, como recursos envolvidos, pessoal envolvido e a atividade propriamente dita. As organizações sociais, elas ainda estão sendo implementadas no Estado brasileiro, porque foram objeto de algumas críticas em face desta qualificação discricionária e não vinculada. Elas vão basicamente integrar uma proposta nova de gestão administrativa calcada num modelo não de terceirização, mas de repasse a entidades privadas de algumas atividades de relevância pública. O novo modelo de gestão da administração pública decorrente da reforma administrativa dos anos 90 pressupõe uma nova forma de atuar do Estado. Essa nova forma de atuar nos serviços públicos e nas atividades de fomento passa necessariamente não mais pela administração pública direta, mas pela consecução dessas atividades através das organizações sociais, dos serviços sociais autônomos e das organizações da sociedade civil de interesse público. Essas organizações sociais, elas vão gerenciar um interesse que é público não estatal. Por isso elas não enquadram-se dentro da estrutura da administração pública direta ou indireta. Elas não são o Estado, elas estão ao lado do Estado para poder auxiliá-lo numa atividade de complementação e não de substituição na consecução dos seus deveres, das suas obrigações, especialmente falando em serviços públicos e em fomento nas atividades estatais. Vamos agora, então, finalizar esse ponto das entidades paraestatais falando sobre as organizações da sociedade civil de interesse público. Pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, com o mesmo conceito das OS. A diferença é a qualificação vinculada na OSCIP e a qualificação discricionária na OS. As organizações da sociedade civil de interesse público têm uma natureza jurídica muito semelhante à das organizações sociais. Ambas atuam com serviços públicos não exclusivos de Estado. Ambas atuam, portanto, na promoção do interesse público. A diferença é que a qualificação como organização da sociedade civil de interesse público é uma qualificação vinculada. Mas qual que é a diferença entre essa qualificação discricionária e a qualificação vinculada? Numa organização social, a qualificação discricionária significa dizer que o administrador pode escolher entre todas que estão pleiteando aquele título jurídico, aquela que vai qualificar-se como tal, sem um critério maior. Na organização da sociedade civil de interesse público, a lógica é um pouquinho diferente. O administrador não pode escolher entre aquele melhor entende, que vai atender o interesse público ou quem ele bem entender.
ele deve qualificar como organização da sociedade civil de interesse público toda entidade sem finalidade lucrativa que preencha os requisitos da lei para essa qualificação, certo? Portanto, nós teremos várias entidades que serão OCIPs, ou Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Aquela que vai celebrar o contrato de gestão com o poder público é a que restar vencedora numa licitação. O poder público vai qualificar todas aquelas que têm interesse, todas as entidades que não têm finalidade lucrativa, que visam atender serviços públicos e que têm interesse em qualificar-se como organizações da sociedade civil de interesse público, receberão esta qualificação, desde que preencham os requisitos para tal, e somente assinarão contrato de gestão com o Estado quando vencerem a licitação para essa finalidade específica. Já a organização social, no momento em que eu qualifico uma entidade como organização social, esta qualificação já induz a contratação. Basicamente, essa é a primordial diferença entre as organizações sociais, vulgo OS, e as organizações da sociedade civil de interesse público, vulgo OCIPs. Ambas são entidades, repetindo, sem finalidade lucrativa. Isso é muito importante. Ambas atuam com serviços públicos não exclusivos de Estado. Ambas foram criadas dentro do processo de reforma dos anos 90, que culminou com a alteração da Constituição na Emenda Constitucional número 19 de 98. Ambas as entidades são integrantes do terceiro setor e manuseiam o que denominamos de interesse público não estatal. É muito importante que isso fique bem fixado para você, aluno. A organização social tem qualificação discricionária. A organização da sociedade civil tem qualificação vinculada. O contrato de gestão assinado pela organização social, ele vai ser assinado imediatamente após a qualificação. A qualificação induz ao contrato. O contrato de gestão dentro do ambiente das organizações da sociedade civil de interesse público somente será assinado por aquela organização que ganhou uma licitação e, portanto, apresentou a melhor proposta para a administração. E a qualificação é vinculada. Qualquer entidade que preencha os requisitos da norma tem direito a essa qualificação. Finalizada a proposta de estudo da administração pública no que se refere a seus entes paraestatais, no que se refere aos seus entes paralelos, nós precisamos estudar ainda a reforma administrativa. Precisamos aprender, no que se refere a este ponto, reforma administrativa, alguns conceitos que normalmente se repetem e vêm sendo cobrados desde o ano de 98 em exames de ordem. Para que possamos falar na reforma administrativa, é necessário localizar no tempo e também no espaço o contexto onde essa reforma está inserida. Tivemos algumas grandes reformas na administração pública. Poderíamos dizer que até a reforma administrativa dos anos 90, a maior reforma que aconteceu foi produto do Decreto-Lei 200 de 67. A partir da década de 90, a administração pública passa por um processo de profunda transformação. É importante contextualizar dizendo que, em verdade, não apenas é a administração pública que está num processo de profunda transformação. Dentro da década de 90, o que vemos é que o Estado, enquanto noção de concepção, ele está passando por um processo de transformação, ou veio a passar por um processo de transformação. É importante contextualizar dizendo que, em verdade, não apenas é a administração pública que está num processo de profunda transformação. Dentro da década de 90, o que vemos é que o Estado, enquanto noção de concepção, ele está passando por um processo de transformação, ou veio a passar por um processo de transformação. Vivemos na década de 90 o auge das ideias relativas ao neoliberalismo.
a proposta do neoliberalismo é uma proposta de redução estatal, é uma proposta de diminuição do tamanho do Estado. Dentro dessa realidade, na exata medida em que o Estado revê as suas concepções, em que o Estado passa a fazer uma revisão daquilo que pretende para o seu papel em sociedade, e também na exata medida em que o Estado reformula a sua atuação na sociedade e também a sua atuação na economia, há uma profunda alteração da administração pública. É sempre interessante que o aluno grave esta diferença de Estado, governo e administração pública. O Estado é uma ficção jurídica que não se enxerga, que não se vê, que não se pode cumprimentar. O que se vê são os agentes públicos que integram o governo, que gerencia essa estrutura de Estado. E qual é essa estrutura de Estado? É a administração pública. Por isso, muito comumente se fala que governos vão e vêm, mas a administração pública permanece. Dentro desta realidade, a administração pública, ela passa a ser trabalhada com uma nova visão. A reforma administrativa dos anos 90, ela muda a proposta inicial que nós já trabalhamos de administração pública em sentido subjetivo, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. E administração pública em sentido objetivo de serviços públicos, a atividade administrativa de fomento, intervenção no domínio econômico e poder de polícia. Ou seja, ela altera as atividades do Estado no sentido objetivo e também altera a estrutura do Estado no sentido subjetivo. A reforma do Estado dos anos 90 inicia-se no ano de 95 com o Plano Diretor da Reforma do Estado. Este Plano Diretor da Reforma do Estado, ele vem estabelecer 4 eixos estruturais da administração pública, que vão a orientar as outras reformas que viriam a acontecer na sequência, no desenvolver, no desenrolar da década de 90. Esse plano diretor da reforma do Estado, em 95, estabeleceu, portanto, 4 grandes estruturas que são extremamente relevantes. Eu chamo a atenção de vocês agora, alunos, porque estas estruturas ou estes grandes eixos da administração pública inseridos pela reforma do Estado dos anos 90 através do plano diretor da reforma do Estado são objeto de várias perguntas em concursos públicos, em especial no exame de ordem, razão pela qual é importante a sua fixação. Vamos lá, então, a esses eixos principais. O plano diretor da reforma do Estado estabelece que a administração pública será dividida da seguinte forma: eu tenho um núcleo estratégico, eu tenho, num segundo momento, atividades exclusivas de Estado, eu tenho, num terceiro momento, atividades não exclusivas de Estado e, num quarto momento, atividades relacionadas à produção de bens e serviços para o mercado e para a sociedade. Em relação ao núcleo estratégico, o que nós temos é a organização dos poderes, o resquício dos poderes e as atividades que são indelegáveis e dizem respeito a um núcleo de poder ficarão no núcleo estratégico. É importante mencionar que a administração pública, na década de 90, ela passa de um sistema burocrático para uma proposta gerencial. Nós podemos dividir a administração pública e os seus sistemas de gestão em 3 momentos. A administração pública patrimonialista, que ocorreu num momento do Estado absoluto, onde havia pessoalidade, concentração de poder, confusão entre a figura do rei, do príncipe, do Estado, onde o rei era o próprio Estado e tudo podia, tudo fazia. Num segundo momento, uma administração burocrática que nasce com o Estado liberal. E por que isso? Exatamente para controlar o poder. É nessa administração burocrática que a gente começa a ver lá no século XIX e XX, licitação para a contratação na administração pública, concurso público para a contratação e preenchimento do quadro de pessoal e regras de impessoalidade. Afasta-se o nepotismo da administração patrimonialista para
privilegiar uma administração impessoal, moral, uma administração de seleção legal de pessoal, uma administração procedimental. A administração burocrática é uma administração pautada pelo procedimento. No núcleo estratégico, nós vamos ter o último resquício de administração burocrática. Portanto, o Poder Judiciário ficará no núcleo estratégico, o Poder Executivo, nas suas funções de comando primordiais, também ficará no núcleo estratégico, o Poder Legislativo, o Ministério Público. Certo? Então, os poderes da República, que dizem respeito àquelas figuras institucionais da Constituição, ficarão alocados dentro do núcleo estratégico e lá continuará havendo administração pública procedimental ou burocrática, certo? É importante, portanto, que se fixe administração pública burocrática ou procedimental. É aquela administração onde eu controlo o meio e controlo o resultado. É aquela administração onde eu tenho um controle do processo de tomada de decisão como um todo. Eu não controlo apenas o resultado, mas o caminho que foi utilizado para se alcançar esse resultado. Essa administração pública burocrática vai concentrar-se no núcleo estratégico, onde nós vamos permanecer com o que restar da administração pública direta e os demais poderes, como já mencionado. Eu volto a repetir, esta informação é importante. A administração burocrática, ela integra uma proposta de gestão onde eu controlo o meio e o resultado. Vamos para o segundo paradigma, ou segundo eixo. Nós falamos no núcleo estratégico, o segundo eixo, atividades exclusivas de Estado. Aqui já aparece um novo modelo de gestão, não mais burocrático, um modelo de gestão gerencial, é o gerencialismo administrativo. Este gerencialismo administrativo, ele vai definir para a administração pública um novo modelo de controle. O controle não é mais de meio e de resultado, como é na administração burocrática, é um controle de resultado. A legitimação, que na administração burocrática é procedimental, na administração gerencial, ela é feita pelo resultado eficiente. Esta legitimação pelo resultado eficiente vai ocorrer nesse segundo eixo, portanto, atividades exclusivas de Estado. E, portanto, vai estar enquadrada, por exemplo, na Receita Federal, por exemplo, em entidades que fazem poder de polícia, que exercem o poder de polícia. Basicamente, o que temos nas atividades exclusivas de Estado, aquelas atividades que são indelegáveis, que não podem ser delegadas ao particular, mas que já não têm o mesmo modelo de gestão e controle do núcleo estratégico. O terceiro eixo, ou o terceiro paradigma, ou o terceiro perfil dentro desse modelo de reforma do Estado é o de atividades não exclusivas do Estado. Vimos o núcleo estratégico, repetindo, vimos atividades exclusivas de Estado e agora estamos a falar das atividades não exclusivas de Estado, aonde integra o terceiro setor. Aquelas atividades realizadas pelas organizações sociais, realizadas pelas organizações da sociedade civil de interesse público, aonde reside o denominado interesse público não estatal. Nas atividades não exclusivas de Estado, nós temos o particular sem lucro, certo? Nós estamos a falar, portanto, de entidades sem fins lucrativos que atuam com serviços públicos não exclusivos de Estado. Por fim, o último grande eixo da reforma é a produção de bens e serviços para o mercado e para a sociedade. Neste eixo, nós vamos localizar a atividade de fomento da administração pública. Essa atividade de fomento continua sendo realizada por autarquias, por fundações, eventualmente por empresas públicas ou sociedades de economia mista e também pela administração pública direta. Na repartição da administração pública a partir da reforma, nós temos a atividade administrativa de fomento colocada no quarto eixo, que é a produção de bens e serviços para o mercado.
Com essa informação, nós finalizamos o ponto reforma administrativa. É importante dizer a você, aluno, que você precisa ter em mente estes 4 grandes eixos do plano diretor da reforma do Estado. É imprescindível que se memorize o conteúdo do núcleo estratégico, a proposta das atividades exclusivas de Estado com as autarquias e aquela ideia de atividades que não podem ser delegadas, como tributação e polícia. A proposta de atividades não exclusivas de Estado com o terceiro setor e, por fim, a produção de bens e serviços para o mercado e a sociedade com as atividades de fomento. Para que possamos encerrar este ponto adequadamente e aí sim falar sobre poderes administrativos, é necessário ainda mencionar as agências reguladoras. Estas agências reguladoras, elas vão atuar dentro de uma atividade administrativa que não é mais de prestação, ela é de regulação. As agências reguladoras dentro do plano diretor da reforma do Estado vão estar localizadas nas atividades exclusivas de Estado. O Estado, portanto, deixa de atuar diretamente na prestação destes serviços públicos. Esse Estado vai deixar de realizar ele mesmo, por sua própria estrutura, os serviços públicos, ou pelo menos vai diminuir sensivelmente a realização dessas atividades pela sua própria estrutura e vai transferir essas atividades ou para as organizações sociais, ou para as organizações da sociedade civil de interesse público, ou para o mercado. No momento em que ele transfere essas atividades para o mercado, há necessidade de uma outra estrutura, de uma nova organização. Se o Estado não é mais o agente que executa a atividade, não é mais o agente executor ou prestador da atividade, ele deve ser agora o agente regulador dessa atividade. Por isso são criadas as agências reguladoras, para que o Estado possa, através da sua estrutura, regular, normatizar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos já no ambiente do mercado. Vamos então à estrutura destas agências reguladoras. A natureza jurídica das agências reguladoras é de pessoa jurídica de direito público. Toda agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Esta autarquia em regime especial, ela é um pouquinho diferente das autarquias normais. A agência reguladora, ao contrário das demais autarquias que possuem autonomia, pretende-se que também possua independência. Essa agência reguladora é criada por lei e instalada através de decreto do Executivo. A agência reguladora, ela vai possuir receitas próprias e receitas orçamentárias. Por se tratar de uma autarquia, ela vai realizar concurso público para a seleção legal de seus funcionários e licitação para a contratação de qualquer uma de suas necessidades dentro de sua estrutura. Essa agência reguladora, ela possui um dirigente que ele não é político. O dirigente dentro de uma agência reguladora, no plano ideal, é um dirigente que possui um mandato e, portanto, não pode ser destituído a qualquer momento. Nós temos, dentro do plano ideal da doutrina das agências reguladoras, uma proposta de ausência de controle político. Por isso, o dirigente possui um mandato. No plano ideal também, essa agência reguladora, ela vai estar caracterizada, a sua independência também vai estar caracterizada por impedimentos e sujeições. Os impedimentos dizem respeito, e as sujeições, a regras claras para garantir a impessoalidade dentro da agência reguladora. Significa dizer que aquele que ocupou cargo no Executivo fica impedido durante um determinado período de tempo de ocupar um cargo na agência reguladora. Ou ocupou um cargo na área de regulação, fica impedido de ocupar um cargo na agência reguladora. A agência reguladora possui também uma espécie de quarentena. No plano ideal, o dirigente da agência reguladora
terminando o seu mandato, ele não pode trabalhar na área da regulação. Ele fica proibido de trabalhar na área da regulação por um período estabelecido na lei que criou essa agência reguladora para garantir que não haja repasse dessas informações. A agência reguladora ainda, ela vai ter controle do Tribunal de Contas, ela vai ter controle do Ministério Público, ela vai sofrer controle, inclusive, social da própria sociedade. Ela só não pode ter o controle político do Executivo, porque a proposta ideal é que ela seja independente em relação a esse poder. Temos que falar ainda que a agência reguladora possui contratos administrativos, são contratos como os contratos que o poder público firma, e os mesmos privilégios que toda autarquia possui, ela também vai possuir. Por fim, é importante mencionar os poderes gerenciados pelas agências reguladoras. Toda agência reguladora possui 3 poderes: poder administrativo, poder sancionatório e poder regulamentar. Pelo poder administrativo, a agência reguladora vai fiscalizar, normatizar e disciplinar a área de atividade para a qual ela foi criada. Nós temos, por exemplo, a Anatel, que cuida de telecomunicações, a Aneel, que cuida de energia elétrica, a ANP, que cuida de petróleo, e assim teremos várias outras agências reguladoras. Pelo poder administrativo, a agência reguladora vai expedir atos para regulamentar, normatizar e fiscalizar a área de atuação. Repetindo, regulamentar, normatizar e fiscalizar a área de atuação para a qual ela foi criada. Pelo poder disciplinar ou sancionatório, ou também denominado judicante, a agência reguladora irá aplicar sanções pelo descumprimento das normativas, enfim, dos regulamentos, da regulamentação que foi por ela estabelecida. Esse poder judicante ou sancionatório é também uma decorrência do poder disciplinar que toda administração pública possui. Repetindo, o poder disciplinar ou sancionatório de uma agência reguladora autoriza aplicar sanções que podem ser de restrição de direito ou pecuniárias em face do descumprimento de suas normativas. Para a memorização, poder judicante ou sancionatório é o poder de aplicar sanções em face do descumprimento das definições na lei estabelecidas pela agência reguladora. Por fim, vamos a falar do poder normativo. No plano ideal, tem-se que as agências reguladoras devem ser independentes. Essa independência vem do direito norte-americano numa proposta de que os regulamentos que a administração pública, na forma das agências reguladoras, edita, devem ser autônomos. O poder regulamentar, no que se refere às agências reguladoras, deve ser um poder autônomo. Autônomo no sentido de inovar na ordem jurídica, no sentido de criar direito independente de uma lei pré-existente. Como veremos na sequência, no estudo dos poderes da administração pública, essa é uma matéria ainda bastante controversa e que merece alguns cuidados. O que é importante que se fixe que dentro do poder regulamentar ou normativo da administração pública, a agência reguladora edita resoluções, decretos, regulamentos que pretende-se sejam inovadores em relação à lei. Portanto, regulamentos autônomos e não regulamentos apenas de execução. Com isso, encerramos o ponto agências reguladoras. Ainda falando sobre a organização administrativa de maneira geral, falta mencionar a questão dos poderes administrativos. É neste ponto que eu quero me deter agora, um estudo mais amplo em relação aos poderes da administração pública, aos poderes que ela gerencia, que já adianto são em número de 3. O poder hierárquico, o poder disciplinar e o poder normativo, que iniciamos alguma coisinha quando falamos em agências reguladoras. Vamos aos poderes, portanto. São decorrência dos princípios. São inerentes à AP para que possa sobrepor a vontade da lei à vontade individual, o interesse público ao interesse privado.
É dever, poder. Os poderes são irrenunciáveis e encerram prerrogativas de autoridade, as quais, por isso mesmo, só podem ser exercidas nos limites da lei. Como mencionado, são 3 os poderes da administração pública de maneira geral: o poder normativo, o poder hierárquico e o poder disciplinar. Em relação ao poder normativo, é importante dizer que a doutrina divide os regulamentos da administração pública em regulamentos autônomos e regulamentos de execução. O regulamento autônomo, como já mencionado no ponto agências reguladoras, é aquele que inova no ordenamento jurídico. O regulamento de execução é aquele que não inova no ordenamento jurídico e que apenas e tão somente complementa a lei. O nosso direito brasileiro, na forma do artigo 5º, inciso 2º, que define que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E do artigo 84, inciso 4º, que define que compete ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, não admite a priori o regulamento autônomo e apenas e tão somente o regulamento de execução, entendendo que este regulamento é hierarquicamente inferior à lei, que tem precedência à lei sobre o regulamento e que ele é um acessório da lei, não inovando no ordenamento jurídico. Em relação ao poder hierárquico da administração, é importante frisar que a administração se organiza numa estrutura escalonada e hierárquica, onde há dever de subordinação hierárquica dos funcionários inferiores ou subalternos e dever de fiscalização dos funcionários superiores. É também importante frisar que deste poder disciplinar decorre as ideias de tutela e autotutela que já vimos quando tratamos de regime jurídico administrativo. Por fim, para encerrar a nossa aula de hoje, precisamos falar sobre o poder disciplinar da administração. Menciona-se aqui que a administração pública deve buscar aplicar responsabilidade e sanções para aqueles cidadãos e para os seus funcionários, toda vez que houverem situações de irregularidade ou de descumprimento da norma. Sinteticamente, poderíamos mencionar que o poder disciplinar consiste na possibilidade de aplicar sanções administrativas em caso de descumprimento do ordenamento jurídico. Com isso, vamos encerrar a aula de hoje, chamando vocês para prestarem atenção na nossa dica de estudo. A minha dica de estudo de hoje para vocês, alunos, diz respeito a memorizar a diferença entre organização social, OS, organização da sociedade civil de interesse público, OCIP, e serviço social autônomo, SSA. Também é importante que se fixe o conceito de agência reguladora e que se memorize os 4 eixos da reforma administrativa estabelecidos pelo Plano Diretor da Reforma do Estado: o núcleo estratégico, as atividades exclusivas de Estado, as atividades não exclusivas de Estado e a produção de bens e serviços para o mercado e a sociedade. Vamos encerrar por aqui e eu os aguardo na próxima aula.